Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. E hoje eu trago o passo a passo dessa linda saia feita com sobrinhas de fios. Olha que beleza! Toda crocheteira tem aí sobrinhas de fios, né? Que a gente vai fazendo peças e vai sobrando um pouquinho de um fio, um pouquinho de outro. Então eu decidi fazer essa saia, tá? Com elástico aqui na cintura, com sobrinhas de fios. E ela ficou maravilhosa, tá? Foi um sucesso. Onde eu vesti essa saia, todo mundo notou, todo mundo me elogiou, tá? Então, faz que vai ser um sucesso também, tá? Então, hoje eu trago essa aula. É uma saia muito fácil de ser feita. Eu vou ensinar vocês a colocar o elástico na cintura também. Ó, eu também coloquei o forro, tá vendo? Que por mais que seja um pontinho bem fechado, mas eu achei melhor colocar o forro também, tá? Então, a gente vai utilizar, eu utilizei aqui 6 cores, tá? Mas você pode usar quantas cores você quiser, tá? E, ó, eu vou colocar aqui na tela, passando para vocês, as cores que eu utilizei, tá? Eu utilizei vários fios. Você pode utilizar também vários tipos de fios, tá? Eu utilizei Anne, Clea, Charme. Você pode utilizar os fios que você tiver à disposição. Então, sem mais delongas, né? Vamos iniciar a nossa aula. Mas antes de iniciarmos a aula, eu preciso dizer para vocês que eu não vou fazer a aula iniciar com essa cor, com esse azul, porque eu acho que vai ser difícil para vocês visualizarem. Então, por isso, eu vou iniciar a aula com essa cor aqui, com o pink, porque eu acredito que vai ficar melhor para vocês verem os pontos, né? Vai ficar mais didático. Mas se você quer fazer exatamente com essa sequência de cores, eu vou deixar aqui embaixo listado no box de informações essa sequência que eu utilizei nessa peça, tá? Então, vamos seguir para a nossa aula. O ponto que nós vamos utilizar, ele é múltiplo de 6. Então, você vai fazer a quantidade de correntinhas múltiplas de 6, ó. Eu vou fazer aqui apenas uma amostra para vocês, porque eu já tô com a saia pronta. Mas como ela é muito simples de fazer, isso não vai prejudicar vocês em nada, porque vocês vão ter condições de fazer a saia inteira completa, tá? Você vai fazendo de 6 em 6 pontos, tá? O seu cordão de correntinhas, até você atingir aí a circunferência do seu quadril, tá? Eu vou fazer aqui uma amostra de 60 pontos, mas você vai fazer de 6 em 6 pontos até chegar aí a circunferência do seu quadril ou a da cliente para a qual você vai fazer a peça. Eu vou fazer aqui meus 60 pontos, quando eu terminar eu volto com vocês. Terminados os meus 60 pontos, agora eu vou fechar em círculo com um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Eu passo o dedo aqui sobre o meu cordão de correntinhas e vou fechar com ponto baixíssimo na primeira correntinha. Dessa forma. Agora, eu subo 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, laço meu fio, e nessa carreira eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha de base, tá? É uma carreira bem simples, em que eu vou fazer apenas um ponto alto em cada uma das correntinhas de base, sem pular nenhuma correntinha. Quando eu chegar no final da carreira, eu volto para a gente dar continuidade à nossa peça. Terminei minha carreirinha em pontos altos e eu vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha de início. Subo uma correntinha e nessa mesma de base eu vou fazer um ponto baixo. Laço meu fio, pulo 2 pontos de base, no terceiro ponto eu vou fazer 7 pontos altos, todos no mesmo ponto de base. 4, 5, 6 e o sétimo ponto, todos no mesmo ponto de base. Vou pular 2 pontos, no terceiro ponto eu faço um ponto baixo. Laço meu fio, pulo 2 pontos de base, no terceiro ponto eu vou fazer novamente 7 pontos altos dentro do mesmo ponto de base.
dessa forma. Pulo 2 pontos, no terceiro faço um ponto baixo. Essa vai ser a nossa repetição por toda a carreira, tá? Um ponto baixo, pulo 2 pontos de base, 7 pontos altos no terceiro ponto. Pulo 2 pontos de base, no próximo um ponto baixo. A gente vai fazer dessa forma por toda a nossa carreira. Feito ponto baixo, pulo 2 pontos, no terceiro vou começar novamente a fazer o meu grupo de 7 pontos altos dentro aí do mesmo ponto de base, tá? Assim vai ser a nossa primeira carreira e eu vou fazer ela completa. Quando eu chegar no final, eu volto com vocês. Cheguei no final da carreirinha e vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que a gente fez, tá? Agora eu vou ensinar como que a gente vai fazer a troca do fio, tá? Então, simplesmente a gente vai cortar o nosso fio. Então, eu vou pegar aqui o meu cortador e vou cortar o fio, deixando uma margem para mim fazer o arremate depois, tá? Vou pegar a próxima cor que eu vou utilizar, mas antes eu vou passar aqui esse restinho de fio aqui para trás, tá? Vou pegar a próxima cor que eu vou utilizar. Ó, eu terminei aqui, né? Nesse ponto baixo, então eu vou vir no grupinho anterior, ó, no quarto ponto alto e faço aqui um ponto baixo. Laço meu fio e no ponto baixo seguinte eu vou fazer o grupo de 7 pontos altos. Da mesma forma que a gente estava fazendo nas carreiras anteriores, tá? Exatamente igual. Não vai mudar nada, o que vai mudar é apenas a cor, que a gente vai estar utilizando uma cor diferente. Feitos os 7 pontos, eu vou pular 3 pontos, no quarto ponto alto eu vou fazer um ponto baixo. E sigo fazendo dessa forma, tá? 7 pontos altos no ponto baixo, como a gente já estava trabalhando nas carreiras anteriores, tá? Então, assim vai ser feita a troca do fio. Todas as vezes que a gente for fazer troca das cores, né? A gente faz dessa maneira, tá? Vou fazer aqui minha carreira completa. E eu vou mostrar para vocês, na sequência, como fazer o biquinho de acabamento. Porque você vai trabalhar dessa forma até você atingir o comprimento desejado da sua peça. Na peça original, eu trabalhei por 50 carreiras dessa forma, tá? Mas aí você vai trabalhar por quantas carreiras você achar necessário para que a peça atinja o comprimento que você deseja, tá? A peça que eu fiz, eu trabalhei por 50 carreiras. E eu vou seguir aqui dessa forma até eu finalizar a minha carreira. Finalizei a carreirinha anterior. E você agora vai fazer a quantidade de carreiras que você achar necessário para a sua peça. Aí você pausa o vídeo, vai lá no box de informações, vê a sequência de cores que eu utilizei, tá? E vai aí montando a tua peça com as cores que você tem, tá? Depois que você tiver com o comprimento da sua saia terminado, daí você volta aqui no vídeo que a gente vai continuar fazendo essa parte, que é o bico de acabamento que eu vou ensinar agora, tá? Vou fazer aqui esse biquinho só demonstrativo mesmo, nessa cor bordô, tá? Uma cor muito bonita. E a gente vai iniciar fazendo o nozinho inicial. E eu vou vir aqui em cima dos meus 7 pontos, ó, no quarto ponto, tá? No ponto central. E vou fazer um ponto baixo. Agora, eu faço 3 correntinhas e vou fazer um ponto baixíssimo em cima do meu ponto baixo, pegando aqui 2 argolinhas. Faço meu ponto baixíssimo, ficando um ponto picô. Faço 2 correntinhas, venho aqui nesse ponto baixo e faço um ponto baixo, dessa forma. Ó, lembrando que eu tô trabalhando agora com o fio Clea, tá vendo? Duplo. Então, você pode utilizar, mostrando mesmo que você pode utilizar
o fio que você tiver, tá? Agora eu faço 3 correntinhas e no mesmo ponto de base eu faço um ponto baixo. Agora eu faço 5 correntinhas e no mesmo ponto de base outro ponto baixo. Faço mais 3 correntinhas e no mesmo ponto de base vou fazer um ponto baixo. Ficando aqui esses, como se fosse 3 picôs, tá? Agora, a gente vai fazer 2 correntinhas. Vir no quarto ponto alto e fazer um ponto baixo. Vamos fazer agora 3 correntinhas. Voltar no ponto baixo e fazer um ponto baixíssimo. 2 correntinhas. E agora, a gente vai voltar a fazer esse biquinho aqui, essa florzinha, que é um conjunto aí de 3 pontos picôs, tá? Então, fiz minhas 2 correntinhas, venho no ponto baixo e faço um ponto baixo. 3 correntinhas, volto no mesmo ponto de base e faço mais um ponto baixo. Faço 5 correntinhas, volto no mesmo ponto de base e faço um ponto baixo. E para fechar, eu faço novamente 3 correntinhas e um ponto baixo no ponto de base. Dessa forma. Agora, eu faço 2 correntinhas e em cima do meu quarto ponto eu vou fazer um ponto baixo e novamente fazer um ponto picô. Então, vai ser assim o nosso bico de acabamento da saia. Em cima do grupo de 7 pontos, eu faço um ponto baixo e um picô. Aqui embaixo, no ponto baixo, nós vamos fazer esse grupo de 3 picôs, tá? Um com 3 correntinhas, outro com 5 e outro com 3 correntinhas novamente. Então, é só fazer assim por toda a carreira, tá? E eu vou voltar com vocês já mostrando como que a gente vai fazer o acabamento aqui do cós da nossa saia e também colocando o elástico. Então, meus amores, eu terminei aqui a parte de baixo, ó. Todo o acabamento tá como se fosse lá embaixo, né, na saia. E agora eu vou virar aqui para o cós da nossa peça, para a gente começar a fazer os acabamentos aqui do cós para colocar o elástico. Então, eu vou pegar o meu fio e a minha agulha. O ideal é que você faça essa parte com a mesma cor de fio que você iniciou, tá? Então, eu vou passar uma carreirinha toda em pontos baixos. Então, como que eu vou fazer? Sabe essa argolinha, ó? Vou até colocar aqui mais de perto para ver se dá melhor para ver. Essa argolinha que fica, ó, quando a gente faz o ponto alto, tá vendo, ó? Ficou uma argolinha. Então, é nessas argolinhas que a gente vai fazer os nossos pontos baixos. Vou fazer um ponto baixo para cada argolinha dessa que a gente tem de base, tá? Ó, eu vou fazer simplesmente um ponto baixo para cada argolinha em toda a volta da carreira, tá bem? Quando eu chegar no final, eu volto pra gente dar continuidade e já começar a colocar o elástico. Terminei de fazer minha carreira em pontos baixos, olha como que ficou, tá? Agora, se você for colocar forro na sua saia, esse é o momento ideal, tá? Ou seja, antes de colocarmos o elástico, esse é o momento de você costurar o forro, tá? Vou mostrar aqui pra vocês na peça, na minha saia, ó, virei ela do lado do avesso. E eu fiz um forro bem simples, tá? Eu mesma que fiz esse forro numa máquina de costura. E olha só como que eu costurei ele. Eu só peguei o fio da mesma cor, peguei uma agulha, peguei o mesmo fio, na verdade, que eu tava trabalhando com a peça, e fui costurando, ó, tá? Pontinho a pontinho, apregando aí, costurando o forro na minha saia, tá? Não tem erro, é muito simples de fazer, tá? E fica muito bom, tá? Então, se você vai fazer forro, esse é o momento de você apregar aqui, virar do avesso, né? Arrematar aí todos os fios e costurar o seu forro. Então, agora a gente vai iniciar a colocação do elástico. Eu tenho aqui um pedaço de elástico, tá? O ideal
é você utilizar um elástico de cor, da cor mais parecida com o fio que você está utilizando, tá? Mas eu vou utilizar esse mesmo porque era o que eu tinha aqui, tá? Mas se você tá fazendo aí a sua peça, se você encontrar um elástico bem próximo da cor do seu fio, vai ser melhor ainda, tá? Como aqui é só uma demonstração, eu vou fazer com esse elástico mesmo. Então, eu pego aqui a ponta dele, posiciono na minha peça, tá? Vou começar a fazer pontos baixos, tá bom? Ó, o fio atrás, tá vendo? O elástico tá pela frente e o fio está atrás. Agora eu vou alongar um pouco o meu fio, ó, até ele ficar aqui da altura do meu elástico, tá vendo, ó? Puxo o fio atrás e faço como se fosse um ponto baixo. Venho aqui no próximo pontinho de base, viro aqui minha peça, assim, puxo o fio lá atrás e dou uma esticadinha nele para ele ficar da altura do elástico. E faço um ponto baixo. No próximo ponto, faço a mesma coisa, viro a minha peça, vou lá atrás, puxo o meu fio, viro a peça novamente, agora dou uma esticadinha no fio e faço um ponto baixo, tá? Ó, às vezes eu vou fazer isso duas vezes em um ponto só. Por quê? Para ele ficar mais fechadinho e não ficar aparecendo tanto o elástico, tá? Ó, vou fazer assim. Vou fazer em um ponto baixo eu faço um ponto desse apenas e no outro eu vou fazer dois, tá? Se você achar que tá ficando tá aparecendo muito elástico, você pode colocar em cada um dos pontos, você coloca 2 pontos desse, tá? Mas eu não aconselho você fazer isso porque ele vai ficar muito cheio, tá bom? Ó, com o decorrer que a gente for fazendo, a gente vai dando umas puxadinhas assim e o ponto ele vai unindo. Então, é melhor você fazer dessa forma. Em um ponto você coloca apenas um e no outro você coloca 2. Ó, nesse aqui eu coloquei 2. Nesse próximo eu vou colocar apenas um, tá? Um ponto. Um ponto baixo, né? Vamos chamar assim. Dessa forma. Agora, no próximo eu vou colocar 2, tá? Vou fazer outro no mesmo ponto de base. E assim eu vou fazer, ó, eu vou dando uma puxadinha nele, tá? Para que os pontos eles fiquem bem acochadinhos. Assim eu vou fazer por toda a carreira. Quando eu estiver no final da carreira, eu volto pra gente fechar juntos e dar o acabamento final. Tô chegando aqui quase no final da carreira, ó. Dei a volta inteira aqui, tá? Fui dando umas puxadinhas. E agora, vou ensinar pra vocês como que a gente vai costurar essas duas pontinhas do elástico, tá? Eu cortei elas de forma que elas ficassem transpassadas e um pouquinho menor, tá vendo, ó? Pra elas ficarem um pouquinho menor e a peça ficar embaixo um pouquinho maior. Isso para que na hora que a gente for terminar a carreira, o elástico ele fique completamente escondido, tá? Ó, eu coloquei um atrás, outro na frente, peguei uma agulha de mão, uma agulha de costura, coloquei uma linha de costura, dei um nozinho aqui na ponta. E agora eu vou fazer a costura, tá? De forma bem simples. Vou começar aqui pelo lado do avesso. E vou fazer os meus pontinhos, tá? Só para unir mesmo essas duas pontas aí do elástico. Se você quiser, você pode também dar uma queimada aí nas pontinhas do elástico para que eles não desfiem, alguma coisa assim, tá? Vou só dar uns pontinhos aqui para ele ficar bem firme. E a gente vai, eu vou cortar aqui esse pedacinho. Tá? E agora a gente vai terminar. Vou cortar aqui a linha, dar um nozinho nas duas pontinhas aqui, cortar o fio. E a gente vai terminar a nossa carreira da mesma forma que a gente estava fazendo, tá? Só que agora com as duas pontas do elástico já unidas entre si, tá?
Então, agora com o elástico já unido, eu só vou continuar, tá? Colocando em um ponto baixo, e no outro ponto eu coloco 2 pontos baixos. Nessa parte da união, é preferível que você coloque mais pontos, tá? Para que ela fique mais escondida. Por isso aqui eu vou colocar mais pontinhos para esconder melhor essa parte, para ela ficar bem escondidinha mesmo. Então, assim eu vou continuar até o final da minha carreira. Chegando no final, eu vou fechar com ponto baixíssimo, tá? A minha carreira. Ó, aqui eu vou dando umas puxadinhas também. Escondendo essa pontinha do elástico, tá? Faz aí o máximo para esconder essa pontinha. Ó, eu vou desmanchar aqui e vou colocar mais um ponto nesse ponto anterior para que essa pontinha ela fique mais escondida, tá? Você pode, de acordo com a sua necessidade, fazer isso ou não, tá? Então, eu vou fazer isso até eu chegar aqui no final. Cheguei no final e agora eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui nesse primeiro pontinho, tá? E aí, a gente já pode cortar o nosso fio e arrematar, tá? Ó, vocês vão perceber que o elástico, ele tá aparecendo um pouco, né? Mas é aquela coisa que eu falei pra vocês. Se vocês estiverem usando um elástico bem parecido, da cor bem parecida com o fio, isso daqui não vai acontecer, tá? O elástico não vai aparecer. Então, o ideal é ficar assim, ó, um pouco mais fechadinho do que o restante da peça, para que quando você vista, ele fique firme no seu corpo, tá? Então, gente, aqui termina a nossa aula. Eu agradeço a vocês por terem ficado até o final. Peço carinhosamente que você deixe aí o seu like, se você gostou da aula, tá? Deixa a sua sugestão nos comentários. Se inscreva para você não perder nenhuma atualização do canal, ative as notificações. Tenho muitos projetos legais para o canal. E se você se inscrever e ativar as notificações, você não vai ficar de fora. Você vai ser notificado sempre que eu postar algo novo. Um beijo e fiquem com Deus.